Olá, eu sou Giovana Bozelli, eu sou terapeuta de EFT e faço parte do Núcleo da Saúde aqui da ACIP. E hoje a gente está retomando aqui os podcasts desse núcleo e a nossa primeira convidada é a Priscila Teodoro, do Banco de Leite de São José do Rio Preto, que está aqui com a gente e vai nos dar um pouco mais de informações, então, sobre quem pode usar, como funciona e tudo que ela puder trazer aqui de informação legal para a gente. Olá, é um prazer estar aqui Bem-vinda. hoje. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Imagina. E gostaria aí de contribuir com informações, né, para as mamães e para as famílias que pretendem ter bebê ou que têm bebê, ou então rede de apoio dessas mulheres, né? Então, pretendo contribuir com informações relevantes para o sucesso do aleitamento materno. Muito bom. Então, vamos começar aqui explicando exatamente como é. Então, o Banco de Leite Materno, ele é da Prefeitura, né, aqui de Rio Preto. E você estava me explicando que vocês também têm algumas parcerias, né? Isso. Com o Rotary e com mais um lugar? Com a Unimed. Com a Unimed, tá. E como é que funciona exatamente o tipo de trabalho que vocês prestam lá no Banco de Leite? O Banco de Leite Humano, ele trabalha basicamente, né, com captação de leite humano, controle de qualidade, né, desse alimento e distribuição. Mas nós também oferecemos apoio às mulheres que estão com dificuldade na amamentação. Né? E também fazemos esse papel que nós estamos aqui hoje, né, conversando. Divulgação. Que é divulgação, apoio, nós fazemos matriciamento de equipes de saúde, nós vamos em loco nas unidades básicas, então educação em saúde no geral. E aí, quando uma mamãe então precisa, como é que ela faz? Ela vai até o banco e antes do neném nascer ou só depois que pode? Como é que é o momento? Quando é o momento certo dela procurar vocês? Dela nos procurar no banco de leite, ela pode, claro, pedir informações antes desse bebê nascer, não tem problema algum. Mas o interessante é que logo que o bebê nasce, o quanto antes ela procure a informação adequada, né? Então, se ela está apresentando alguma dificuldade na amamentação, seja de posicionamento do bebê, da pega. Tem muitas mulheres que ficam inseguras com relação à produção de leite materno. Será que está sendo suficiente para o meu bebê? Será que a pega está correta, né? Então, assim, a gente pede para não deixar se arrastar, né? Se utilizar do serviço, porque é um serviço público, gratuito, e que nós trabalhamos, né? Claro que para melhor conforto da população e melhor também trabalho da equipe com um horário agendado. Ok, isso é importante. Isso. Aí a mulher entra em contato, né, pelos telefones do banco de leite e faz o agendamento. Tá, e aí uma vez que ela faz o agendamento, ela vai lá com vocês no primeiro encontro, nessa primeira. Em uma ida lá, consegue se resolver tudo ou costuma estender? Existe um tempo mínimo, máximo que ela pode ter esse acompanhamento? Não tem um tempo mínimo ou máximo, né? Cada atendimento é único e individualizado. Então, pode ser que num único atendimento ela receba as orientações necessárias e se resolva. Mas pode ser que tenha necessidade, que é a maioria dos casos, de se agendar um retorno. Até porque a gente trabalha com uma equipe multiprofissional no Banco de Leite Humano, né? Isso, então nós temos pediatra, a equipe de enfermagem, temos fonoaudióloga. Nossa! Sim. Então não é mais uma assessoria só para o aleitamento, ou por exemplo, a fonoaudióloga, o pediatra, eles participam todos nesse único processo exclusivo ou existe algum apoio além? Não, nesse único processo exclusivo. Temos também a psicóloga, né? Porque esse período de puerpério é um período, assim, de muita vulnerabilidade emocional, né? Da mulher, da família. A construção de papéis, né? Pai, mãe. Todo mundo aprendendo a ser, se for a primeira vez, né? Principalmente. Isso, aí essa mulher vai ser atendida por toda essa equipe multiprofissional. E o atendimento é extenso, assim, já que tem vários profissionais envolvidos, ela passa por todos obrigatoriamente ou não? Não necessariamente, né? O atendimento, cada caso é um caso. Então, tem mulheres que passam pela equipe de enfermagem e a questão, né, já está resolvida, ou então faz um acompanhamento só com a equipe de enfermagem.
Mas tem casos em que, às vezes, é um bebê que está com um ganho de peso mais arrastado, ou então que a mulher chega até o banco de leite já em uso de complemento e deseja fazer a retirada desse complemento, né, para retornar para o aleitamento materno exclusivo. Aí nós temos a pediatra que faz esse acompanhamento, todo voltado pro aleitamento. Uma fissura mamária, que é quando o mamilo está bem machucado, né? Ou então precisa de uma avaliação fonoaudiológica, né? Verificar a sucção desse bebê, o que está ocasionando essa sucção, né? Que está machucando o peito dessa mãe. Então aí a gente agenda um retorno com a fono. Ou então se a gente vê que é uma família ou a mãe que precisa de um suporte emocional, nós agendamos também um retorno com a psicóloga. Então, é sempre um trabalho em equipe mesmo. Equipe mesmo, legal. E daí, assim, se ela tá chegando pro início, geralmente o hospital auxilia, né, nas primeiras vezes e na pega e tal, mas se ainda com o auxílio do hospital ela volta para casa e não conseguiu ainda se entender ali com esse bebê novinho, com essa situação, é o momento que ela pode começar a procurar para vocês, né? Então, ou seja, tem esse iniciozinho de tudo que está começando, mas você também citou a possibilidade de ela já vinha fazendo uma alimentação com fórmula, né? E daí ela quer voltar só para o exclusivo do aleitamento materno, também é um momento de ajuda. Que outras situações que pode ter aí no meio também? O quanto antes ela deve procurar ajuda, né? Principalmente na questão da fórmula, porque quanto mais o bebê se acostuma com uma alimentação mais fácil, né? Ou então se essa mulher usa bicos, que é a mamadeira, a chupeta. Então, assim, quanto mais coisas forem introduzindo nesse aleitamento, então pode ser que fique mais dificultoso, mas sempre é tempo de buscar ajuda e ela deve buscar o quanto antes, né? Ou então quando tem problemas instalados já, né? Pode acontecer dessa mulher no decorrer, mesmo que esse aleitamento esteja estabelecido, né? Ele sendo exclusivo, essa mulher vir a desenvolver um processo que a gente fala que se chama mastite, né? Que é a inflamação ali da mama. Nós fornecemos o apoio também, né? A nossa médica faz a avaliação dessa mulher junto com a equipe, né? E também nós trabalhamos muito, é até estranho falar, né? Porque já que a gente está falando de estabelecimento de aleitamento, mas não menos importante, né? Para quem amamenta, um outro momento muito difícil é o desmame. Sim, né? imagino. É muito difícil psicologicamente para a mulher, né? E para a criança. Para a criança. Como fazer esse desmame sem traumatizar a criança, sem se sentir culpada, né? Exato. Então, a gente também trabalha com um desmame conduzido, né? Que é um desmame fisiológico, um desmame natural. Então, nós também trabalhamos com o desmame. Muito importante isso, né? Porque eu acho que a maioria das mulheres talvez não receba a informação. Eu estou pensando aqui, lembrando de familiares, amigas, pessoas que acho que meio que usaram aqueles métodos dos mitos ou das dicas das avós, das tias, que nem sei se aquelas coisas provavelmente não procedem, e ninguém sabe quase que existe uma informação e uma forma adequada de fazer isso, né? Sim, com certeza. Que nem, por exemplo, a gente não orienta passar produtos na mama, né? Falar que a mama tá machucada e que o bebê não pode mamar, senão ele pode associar que, já que sou só eu que mamo, né? Eu posso ter machucado. Então, existem formas de trabalhar com o desmame mais sutis, mais gentis, né? E que a gente consegue pros trabalhar. Dois lados, né? Porque é o que você falou, é difícil para os dois, né? A mãe com a culpa, talvez, de deixar de fazer isso, sabe o tanto de bem que aquilo faz para a criança, né? Para o bebê. Ou, às vezes, em dúvida do tempo. Qual é o tempo ideal de aleitamento, Priscila? Não existe um tempo ideal. Olha que interessante. Né? O ideal é que esse bebê se alimente só do leite materno até o 6º mês de vida, de forma exclusiva, né? E complementado até os 2 anos ou mais. Então, a alimentação com o leite materno, ela tem que ser boa para o bebê e para a mãe. Se em algum momento, né, no decorrer desse aleitamento,
né? A mãe, muitas vezes, o bebê já está com 2 anos, já está, né? A mãe já está mais cansada. Ou então, é uma criança que você vê que já não está mais se interessando tanto pela alimentação da mama, mas ainda mama um pouco. Então, assim, enquanto for bom para a mãe e para o bebê, não tem um tempo máximo, né? Tá. Tem que ser bom para os dois. Ser bom para os dois, é. Eu acho que para a mulher chega um momento que ela vai ficando talvez um pouco cansada. Né? Pelo tempo envolvido, tem um desgaste também do próprio organismo dela, não tem? Com essa amamentação? Sim, tem um desgaste metabólico, né? Exato. Porque ela cede nutrientes do corpo dela para o bebê, né? E geralmente é uma fase também, hoje nós temos as mulheres no mercado de trabalho ativamente, Exato, né? É outra coisa. Então, assim, vai ficando mais cansativo, né? Conforme a criança vai crescendo, né? Fica mais ativa. Então, a mulher também vai se cansando, mas isso é mais lá na frente, né? No início, não, claro. Eu imagino que talvez depois de 1 ano, assim, talvez, né? 2 anos, então. Exato. Agora, para algumas vai ser muito também pelo estilo de vida, que é o que você falou, com o trabalho muito ativo das mulheres hoje em dia, é difícil conciliar, né? O aleitamento com o trabalho. Como é que normalmente dá para... Vocês trabalham isso também com as mulheres? Como lidar com... Ela vai ter que voltar a trabalhar, mas ela pode ficar com aquela sensação, né? De culpa de, mas eu volto, só que aí meu filho não posso mais amamentar da mesma forma. Como que elas podem lidar com isso? Nós também temos um segredinho para as mulheres aprenderem a lidar com isso, né? Pois o trabalho do banco de leite ele é bem bacana, né? A gente fornece leite para os bebês que estão internados nas UTIs neonatais, né? Que estão ali em estado grave ou que estão se recuperando, né? Mas também para aquelas mulheres que são doadoras de leite e que vão retornar ao trabalho antes do bebê completar 6 meses, ela pode contratualizar uma modalidade de doação que chama doação exclusiva mulher trabalhadora. Olha. É bem interessante porque nesse tipo de doação, a mulher faz a doação de leite para ajudar os bebês de UTI e caso ela queira, 50% desse leite que foi doado e aproveitado pode retornar para ela de volta e com isso ela se organiza melhor para esse retorno ao trabalho, né? Porque ela consegue fazer um estoque do leite, do próprio leite dela na casa dela, né? Porque o leite pasteurizado pelo banco de leite, que passou por todo esse processo, né, de controle de qualidade, ao invés de 15 dias congelado, ele dura 6 meses. Uau! Né? É um ganho muito longo de tempo, de possibilidade de manter esse aleitamento, né? Sim, sim. E além de tudo, assim, ela volta mais tranquila para o trabalho, né? Saber que ela está deixando o melhor alimento para o bebê, né? Exato. Diminui um pouco a sensação, talvez, de culpa, né? De não posso fazer isso, tá ali naquele momento. Então, ela não pode estar presencialmente, mas o leite pode estar lá ainda. Mas aí isso me levanta uma nova dúvida. Antigamente se falava que uma vez que você está amamentando o bebê, daí se você muda para a mamadeira, que seria o caso de uma mãe que volta ao trabalho, ela não pode estar ali fisicamente, só tem o leite, alguém vai ter que amamentar esse bebê, né? E vai acabar usando uma mamadeira. Que havia dificuldade, depois a criança não quer aceitar de novo o peito e acaba abandonando o peito e querendo só a mamadeira. É assim mesmo? Ou isso às vezes é por falta de alguma estratégia? Como que é? Não, isso pode acontecer sim, é real, não é mito. Tanto que quando a mulher vai oferecer o leite dela ordenhado, nós orientamos que ou esse cuidador seja treinado, ou a própria mulher pode ir ao banco, a gente oferece também essa orientação, de oferecer esse leite materno ordenhado ou em colher dosadora. Existem também os copos de treinamento, né? Para não usar a mamadeira ou outro bico. Tipo de bico. Porque, infelizmente, assim, não tem como te falar qual bebê que vai desmamar e qual bebê que não vai. Como se eles não vêm com manualzinho, né? Não vem. Gostaríamos muito, mas não vem. Não vem. Então, assim, a gente orienta, se possível, né, que esse leite seja ofertado em outros recipientes. Tem um copo bacana
que aí é para bebê com 6 meses mesmo, que é o copo 360. Ele não tem bico, é o próprio bebê que controla esse fluxo, ele segura e apoia a boquinha. Conforme ele apoia a boca, tem uma válvula que abaixa, como se fosse uma tampa nesse copo. E aí o leite escoa de uma forma que, digamos assim, num curso não tão alto, né, com risco do bebê engasgar, e ele vai ingerindo esse leite. E tem também os copinhos próprios para leite materno. Então, isso não é mito e é real. É real. Mas o legal é que, então, tem como contornar isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, desses copinhos ou dessa forma de oferecer na colher. É que aí vamos pensar, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Do que você simplesmente segurar uma criança e colocar uma mamadeira na boca dela, né? Ah, mas eles se acostumam, Eles se acostumam? Se acostumam. Eles são bem inteligentes, Ok. né? Se acostumam, principalmente com a colher dosadora ou com o copo 360, porque a colher dosadora, ela tem um reservatório. Então, você põe o leite nesse reservatório. Então, não vai esparramar esse leite, né? Não vai virar aquele transtorno de umedecer tudo. Então, assim, pode ser que escape um pouquinho ali, né? O bebê acaba babando um pouquinho, mas é menos. Só que, assim, você vai estar contribuindo para que esse aleitamento se estenda um pouco mais, Sim, né? E aí os ganhos para eles são enormes, né? Inclusive, tem bebê que a família optou por oferecer a mamadeira também, é uma opção da família, né? Mesmo sabendo dos riscos, a família optou e tá tudo bem também, né? Tá. E tem bebê que não aceita a mamadeira. Ah, olha só. Porque ele, digamos assim, na parte psíquica, ele associa que ele pode perder o peito. Ah, olha só. Né? Então, é complexo. Nossa, muito mais, né? A gente pensa que aquelas coisinhas delicadinhas, pequenininhas ali, não sabem direito o que está acontecendo, mas sabem muito bem, né? Claro, é uma coisa muito instintiva e intuitiva e de alta inteligência, né? Sim, eles são muito inteligentes. E aprendem tudo muito rápido. E claro que o cérebro do bebê, e os primeiros 3 anos, eles estão num desenvolvimento, assim, absurdo, né? É coisa diária que muda tudo. Então, lógico, ele está aprendendo tudo com a percepção do mundo, de tudo, contato com tudo que ele está tendo contato com a mãe, com outras pessoas. É genial isso, muito interessante. Você falou que vocês atendem também, não só as mulheres, então, que vão lá e que estão precisando desse apoio de várias maneiras, como você já falou, mas que vocês atuam também oferecendo o leite para as UTIs, neonatais. Sim, Como que funciona essa parte? São para bebês, geralmente, em sua maioria, eles são prematuros, né? São bebês que nascem ali, tem bebês que nascem até com 26 semanas de gestação, né? Lembrando que a última fase de desenvolvimento da mama da mulher é durante a gestação. Então, essa mama, ela não vai estar aí totalmente desenvolvida para a produção de leite, ela vai precisar ser estimulada, né? Com bombas ou manualmente. Mas então é possível ainda assim, dá para estimular e contornar um pouco isso. Isso é possível, mas muitas vezes elas não produzem a quantidade que o bebê precisa, né? Então é interessante, mesmo o pouco que elas conseguirem tirar lá no hospital, passar o leitinho delas cru para o bebê, né? E aí, na ausência do leite da mãe, o hospital ele solicita para o banco diariamente. É nominal essa solicitação no nome do bebezinho. Olha. Quantos ml aquele bebezinho está tomando, quanto ele vai precisar. E aí a gente envia todos os dias para o hospital o leite para poder estar complementando essa mamada, né? Entendi. Então o hospital não mantém-se nenhum tipo de estoque. Vocês fazem essa entrega diária só por demanda mesmo? Só por demanda. Por demanda. O que o hospital, hoje em São José do Rio Preto, nós temos 2 hospitais compostos de coleta de leite humano dentro. Que isso significa que a mulher que está com o bebê internado na UTI, ela pode fazer a ordenha lá dentro do hospital. E é muito interessante essa estratégia, porque você, numa situação de vulnerabilidade em que você tem o seu bebê que é tão esperado e você não consegue levar ele para casa, você conseguir oferecer o próprio leite para o seu bebê, né? É muito reconfortante.
Então, elas ordenham nessas salas de coleta, aí passa o leite cru. E essa ordenha frequente, né, a cada 3 horas ali, auxilia elas a manterem a produção. O estímulo, né? O Estimula a estímulo. produção, claro. Então, é muito interessante. Hoje nós temos a Santa Casa, né, que realiza esse trabalho, e o Hospital da Criança e Maternidade. Ah, tá. Então não é em todos os hospitais. Não. A gente vem trabalhando aí com os outros hospitais, sensibilizando, né? Mas o leite materno, ele vai para todos os bebês. São 4 maternidades que nós atendemos, né? E independente se o bebê é SUS, se é particular, se é convênio, né? Ah, ok. Isso é importante, né? O SUS é um direito de todos e um dever do Estado. Então, Sim. esse alimento é fornecido para todos os bebês que estão na UTI e que o médico julga necessário. Tá, interessante. Daí você falou assim, bom, então ele consegue ter um pouco do leite da mãe, mas às vezes ela não consegue atender a demanda que ele tem diária e o banco supre isso, né? Existe diferença do sabor? O bebê chega a ter essa detecção de estranhar o que ele está recebendo no leite, hora que é da mãe e hora que é de outra mulher? É difícil de pontuar isso, né? Porque geralmente são bebês que estão com sonda para se alimentar. Aí essa sondinha vai direto no estômago, né? Então ele não passa pelo palato, né? A não ser as primeiras gotinhas de leite, né? Que são muito valiosas, em que é a primeira vacina do bebê, né? Praticamente. Que os antigos falavam, aquela aguinha que é o colostro. Exato. Né? Não é uma aguinha. Ele já tem a sua função e é necessário, né? É necessário. Então, nessa situação, existe um procedimento que se faz dentro da UTI neonatal, que é a colostroterapia. Na verdade, hoje ela tem um outro nome, é imunoterapia, dada a importância que tem desse momento, desse específico, né? Isso, aí mesmo que o bebê está entubadinho, que ele está com sonda, são fornecidas gotinhas de leite, né, na boquinha dele, na bochechinha, né? Então, nessa situação, ele sente o gostinho do leite. E para que o corpinho dessa criança, o intestino dessa criança se colonize com micro-organismos bons, né? E que ele consiga ter acesso aos anticorpos que a mãe já fabricou para ele, né? Claro, faz todo sentido. E existe ainda aquela situação que, tipo, eu não sei, na minha época, né, quando eu nasci, a maioria das crianças nasciam de cesárea e tal, e acontecia também de muitas mães falarem que não tiveram leite para amamentar. Isso é real ou talvez tenha sido uma falha de orientação e de tentativa dela de fazer esse leite realmente surgir e começar a ser dado para a criança? O que faz a produção acontecer fisiologicamente, o bebê nasceu. A placenta saiu, diminui os níveis de hormônios relacionados à gestação e vai subir os níveis séricos dos hormônios relacionados à amamentação, né? Então, isso é fisiológico. Mas como que eu vou manter isso? Colocando o bebê para sugar. Tá? Então, a produção, ela acontece colocando o bebê para sugar. Por isso que hoje a gente fala da tão importante Golden Hour, que é a hora de ouro. O que significa isso? Naqueles primeiros 60 minutos ali, o bebê nasceu, o bebê que tá bem, a mãe tá em condições, colocar o bebê para mamar nessa Golden Hour. Olha... Porque ela facilita o aleitamento materno, ela facilita essa descida do leite. E, além de tudo, esse contato do bebê com a mãe, esse pele a pele, coloniza o bebê com os micro-organismos do corpo da mãe, né? E não com micro-organismos hospitalares de imediato, né? Nossa, o próprio contato com a pele da mãe transmite micro-organismo também? Então, não é só pelo colostro e pelo leite que vem depois? Não. O leite é imunoglobulina, né? São os anticorpos. Mas o nosso corpo, ele é todo colonizado por micro-organismos. Né? Então, se o bebê entra em contato com os micro-organismos do corpo da mãe, ele já recebe uma proliferação de micro-organismos benéficos, né? Agora, ao contrário de que se ele for exposto a micro-organismos
hospitalares são micro-organismos, é um ambiente mais hostil, né? São micro-organismos muitas vezes mais resistentes a antibióticos. Então, assim, e o vínculo, né? Claro, Então, a parte emocional também, não é só a física toda da imunidade, né? E a questão do aleitamento também, né? Hoje a gente fala muito em psicofisiologia do aleitamento. Olha. Então, a mulher que está psicologicamente bem, que, né, colocou esse bebezinho para mamar ali na primeira hora, tá tendo contato com o bebê, uma mulher que está recebendo o apoio ali da família, da equipe de saúde, e colocando esse bebê para sugar, né, a descida do leite, essa que a gente fala pojadura, e aliada também ao parto, por exemplo, se for um parto natural, essa pojadura ela pode acontecer um pouco antes, o parto cesárea, ela vem também, mas pode ser que aconteça um pouco depois. A média é geralmente de 3 a 5 dias. Mas nesse período o corpo do bebê está preparado para receber o colostro. Então é importante a mamada frequente, né? E o bebê no comecinho ele mama muito, né? Porque o estômago é pequenininho, né? Que você estava me falando. Precisa de mais frequência para manter ele alimentado, né? Claro. Isso. E aí também para acontecer essa produção. Então, os primeiros dias aí são fundamentais. Então, né? Talvez aquelas que falaram eu não tive leite, não houve um possível, um pouco mais de tentativa, de tempo de insistência ali para acontecer. Ou às vezes não tiveram ajuda de ninguém, não souberam fazer e achou que não ia acontecer com elas, né? Mas, ou seja, o corpo da mulher sempre está preparado para isso, né? Para a produção, teoricamente, sim, mas existem algumas condições, sim, claro, que podem dificultar, né? A gente fala hipoplasia mamária, né? Que são condições patológicas em que a mama dessa mulher é subdesenvolvida. Mas essas são condições, assim, mais raras, né? E hoje em dia a gente tem uma abordagem cirúrgica estética nas mamas muito grande, né? Sim, sim. Então, assim... Em alguns casos ela é até indicada por questão de peso, né? E outras coisas. Sim. Tem casos em que a mulher tem problema ergonômico, problema de coluna. Então, aí não é só estético, né? É patológico mesmo. E tem a parte estética também, né? Eu quero ajeitar, quero levantar um pouquinho minha mama, ou quero aumentar o volume da minha mama, né? Então, as modificações cirúrgicas na mama, elas podem sim interferir na produção de leite. Ou então, uma mulher que tenha um hipotiroidismo, né? E que não esteja controlado. Então, existem sim. Às vezes ela até tem e não sabe, né? Não foi diagnosticado, então não está tendo acompanhamento e isso vai afetar a amamentação. Pode ser que sim, apesar de hoje o pré-natal estar muito avançado, né? Então, isso teria sido detectado. Isso, no pré-natal. Mas pode ter situações que realmente não saibam, não conseguiu o controle desse hormônio da tireoide, né? Então, claro, uma mulher que teve uma hemorragia durante o parto. Então, essa descida do leite, essa pojadura, ela pode ser um pouco mais tardia, né? Então, para isso, precisa ter, sim, um acompanhamento, né? Então, a gente faz esse acompanhamento também. Toda essa parte. Até quanto tempo pode levar para essa descida do leite? Porque você falou, na primeira hora é importante colocar já o neném ali com contato com a mãe, já para tentar começar a mamar e tal, mas e se não acontece? Nessa primeira hora ainda não tem essa pojadura? Geralmente a pojadura é de 3 a 5 dias após o parto, né? Mas enquanto isso está sendo produzido o colostro. O que você fala o que seria o leite em si. Então, antes tá garantido que colostro tem e ele começa a ser amamentado com o colostro, entendi. Isso, aí para essas mulheres que geralmente sofreram uma hemorragia, né? Passaram por algum transtorno ali, alguma dificuldade no parto, pode ser que essa pojadura aconteça ali, essa descida por volta do 7º dia, né? Ok. Aí é importante ir acompanhando nesse período as eliminações fisiológicas do bebê, né? O xixi, o cocô, é muito importante. E existem casos de mães que não conseguem
por algum caso, assim, bem específico de problema que houve durante o parto, seja ele normal ou cesárea, natural, né, que você falou hoje, não é mais normal, dela realmente não conseguir estar totalmente indisponível mesmo no primeiro dia, no segundo dia, como que faz com o bebê? Existe essa situação? Aí Claro que ela deve ser rara, mas ela pode existir? Pode, uma situação de uma mãe que tem uma complicação no parto, por exemplo, que tem que ir para uma UTI, né? Claro que não são situações agradáveis, não é o que a gente deseja, mas pode acontecer sim. E nesses casos, o bebê estando bem, seria um caso, né, para se não tiver leite do banco no hospital, esse bebê seria uma situação para receber a fórmula até que a mãe fique bem, né? Ah, tá. Se o hospital tiver o banco, aí o próprio pessoal da enfermagem daria esse leite do banco para ele, então. Isso, aí precisa ser solicitado, na verdade, né? Enquanto o bebê estiver no hospital. Aí, tendo um estoque favorável, né? Em que a gente consiga atender os bebês de UTI, a gente envia sim para essas situações, né? Que a prioridade de vocês é a UTI, é UTI, né? é UTI. Depois iria para outros casos. Isso, para outros casos, que nem nessa situação que o bebê ainda permanece ali nas 24, 48 horas de observação no hospital, que a mãe vai para UTI, né? Tendo o estoque, nós enviamos com certeza, mediante a solicitação do médico, né? Claro, ok. Você tinha me dito um pouco antes também, então, da situação da mãe que retorna ao trabalho. Agora até me esqueci, a gente já chegou a falar disso aqui? Nós falamos do leite pasteurizado, mas se a mulher não for doadora, também tem como ela guardar o próprio leite, né? Ok. Aí isso a gente não chegou a abordar, né? Então, se a mulher não for doadora, vai retornar ao trabalho aí, o bebê tá por volta dos 4, 6 meses, o período que for. 15 dias, 14 dias, na verdade, antes dela retornar ao trabalho, ela pode começar a fazer um estoque do próprio leite dela, né? É importante que ele seja armazenado em casa em frascos de vidro com tampa plástica, né? Pode ser frasco de café solúvel, não tem problema, é só retirar na tampa desse frasco, ela vem um papel, né? Até para manter o cheiro do café e tal. Então, tirar esse papel, lavar com água e detergente neutro o frasco e a tampa. Ferve por 15 minutos, deixa secar de boca para baixo num guardanapo limpo. Assim que secou, só rosquear a tampa, o frasco tá esterilizado. Ela pode usar. Ela pode comprar nessas lojas que a gente fala R$1,99, né? Que não é mais. Que não é mais. Desde que seja um vidro mais grosso que suporte oscilação de temperatura, né? Que é freezer e depois o aquecimento. Que muitos quebram, né? Quando a gente tira do freezer. Às vezes coloca em alguma superfície. Isso, e é importante também ela saber, caso ela queira adquirir, que na minha opinião é um investimento, né? Sai muito mais em conta do que comprar, por exemplo, lata de leite, é bem mais benéfico, né? Comprar os potinhos para condicionamento de leite materno na internet. Então, se digitar nesses sites de busca, né? Pote para leite materno. Tá. Aí, 10 potinhos, a mulher vai pagar em torno de 50, 60 reais, né? E é uma coisa que é reutilizável, né? E aí, ela faz essa ordenha, dá para ela pôr no mesmo potinho mais de uma ordenha. Ah, Priscila, mas eu não consigo tirar todo o volume que o meu bebê vai tomar. O pediatra falou que ele tem que tomar... É o pediatra que calcula, né? Tem que tomar 120 ml, 150 ml. Eu não consigo tirar isso. Não tem problema, né? Pode ordenhar 30 ml de manhã, põe no potinho, anota a data da coleta no potinho. Pode ser com essas canetas permanentes ou com um adesivo. Põe no congelador. A próxima vez que ela ordenhar, ela pode colocar por cima desse que já está congelado. Olha só. Até ela juntar uma quantidade que ela acredite ser significativa, né? Para atender a necessidade do bebê dela. E aí ela pode fazer vários potinhos com as quantidades que o bebê vai guardando, né? Não esquecendo de anotar a data da coleta. Isso é importante. Agora, para coletar precisa de um instrumento específico, né? Que é a bombinha.
Pode ser coletado com a mão também. Pode também? Pode. Eu achei que tivesse sempre que ser com a bombinha. É que para muitos casos tem mulheres que preferem até fazer a ordenha manual, né? Tá. Faz uma massagem para essa mama entender que está sendo trabalhada, né? Porque se fez a massagem, manipulou a mama, o cérebro entende. Opa, tá trabalhando. Eu tenho que produzir. Exato. Então, produzir o leitinho, ela pode fazer a ordenha, né? Com a mão, num copo americano e transfere depois para o frasco, né? Esse copo precisa estar higienizado também. Ou caso ela faça a opção, tem mulher que fala que é mais rápido, né? Com a bomba elétrica. Desde que não machuque o mamilo dela, ela pode ordenhar com a bomba e também não tem problema. Tem bombas manuais, tem N tipos de bomba. Tem vários também. Aí é aquela que a mulher melhor se adaptar, né? É verdade, adaptação é tudo, né? Não pode doer o mamilo. Tá. Doer o mamilo, a pressão tá errada, tem que modular aí de acordo com... Tá, ela descobre isso. Isso. Tem mais alguma coisa que a gente falou que seja importante? Você tá ali totalmente imersa nesse meio e sabe de todas as dificuldades, as demandas que vocês recebem, alguma coisa que é importante que você queira transmitir para quem puder assistir a gente depois? Eu acredito que assim, nessa questão da oferta do leite, depois eu acho que muitas podem estar pensando, mas como que eu vou descongelar para oferecer para o bebê, muito né? Bom, exato. Então assim, o ideal é que faça o degelo desse leite aquece uma água numa panela. A hora que ela começa a levantar a bolinha, que é uma temperatura de você pôr o dedo dentro e tirar sem se queimar, apaga o fogo, pega esse frasco congelado, passa na água corrente e nessa água faz um banho-maria, né? E vai homogeneizando com a mão, né? Esse frasquinho, para fazer o descongelamento. Então, fez o descongelamento, tira a porção que o bebê vai tomar, o que ficar no frasquinho... Se ficar algo no frasco de leite ainda, pode deixar em geladeira por até 12 horas, a partir do horário do descongelamento. Aí depois é só quebrar o gelinho de novo e oferecer para o bebê. O que entrou em contato com a boca do bebê, né, na colher dosadora, no recipiente que for oferecido, descarta, não volta. Então, a gente orienta sempre por um pouco menos, e aí se o bebê quiser mais, vai dando, tá? E o que é mais importante de tudo isso, né? Eu falo assim, nesse mês de agosto, que é o agosto dourado, né? Exato. É um mês de incentivo, apoio e luta ao aleitamento materno, é que a mulher saiba onde ela possa buscar ajuda. Exato, né? Sim, isso era uma pergunta minha também para você. A mulher que quiser hoje entrar em contato com o banco de leite aqui de Rio Preto, como que ela faz? Ela liga, nós temos 2 números de telefone, que é o 3214-3422 ou o 3222-2453. Ela faz o agendamento e quanto antes ela for, mais fácil vai ser resolvido, né? Sim. Então, saber que ela pode contar com um serviço público de qualidade. Que bom. Existe só o agendamento então por telefone? Tem alguma forma de fazer pela internet também, por acaso? Não, ainda não. Precisa ligar. Precisa ligar o presencial. Caso alguém da família também queira passar lá e fazer um agendamento, também pode. É que o telefone facilita bastante, claro. né? Onde vocês estão? Como tem 2 linhas, né? Nós ficamos atualmente na Avenida dos Estudantes, número 1886, o Jardim Aeroporto. Para quem é daqui de Rio Preto, da região, é próximo ali da famosa Curva da Galinha. Sim. Então... O próximo também é o Corpo de Bombeiros, né? Também pode ser uma referência. Batalhão 17º Batalhão da Polícia Militar, nós ficamos ali. Tá, então pode ir até lá fazer um agendamento presencial ou ligar. E uma vez que ela tenta ligar, qual é o tempo mais ou menos em média que ela tem que aguardar? Tipo, se ela ligar hoje, para quando ela consegue marcar um horário? Olha, depende bastante. Hoje, por exemplo, eu tinha vaga para amanhã. Então, assim, às vezes também no meio do dia acontece desistência, por algum motivo a mãe não pôde ir. Nós fazemos um encaixe, né? Então, assim, não é um tempo longo de espera, né? E saber que essas mulheres também podem retornar na maternidade que o bebê nasceu, nesse comecinho aí, né? O Hospital da Criança tem um grupo de amamentação que pode apoiar essas mulheres, né? A Santa Casa também oferece ajuda.
Então, tô falando das maternidades públicas, né? Claro. Então, saber que elas podem contar com ajuda, né? Que elas não precisam sofrer sozinhas, Não. ou ter alguma outra mulher que ajude, né? Às vezes a mãe, a avó, uma tia que ajuda, mas aí às vezes vai usar os métodos um pouco mais antigos e talvez falte informação, né? O companheiro, a companheira, Também. né? Então, é muito importante que ela tenha essa rede de apoio. Exato, é muito importante mesmo. Muito bom. Te agradeço, então, muito por estar aqui com a gente hoje, transmitir todas essas informações preciosíssimas para quem está nesse momento, para quem está se aproximando desse momento, né, de ter um bebê. Tem alguma coisa mais que você queira falar? Acho que falou tudo. Não, eu creio que eu falei tudo, né? O mais importante é a gente E um lugarzinho no local de trabalho, né, para essas mulheres ordenharem. Sim, né? Verdade. Eu acho que ainda carece muito disso, né? As empresas ainda não estão olhando para esse lado, né? Então é interessante, não precisa ser nada muito além, é um local Privativo, reservado com uma pia exato. para essa mulher lavar a mão, né? Se tiver um refrigerador com congeladorzinho, né? Para ela ordenhar esse leite na tranquilidade, saber que ela depois poder guardar levar ali, para né? casa, Claro, depois. E conseguir levar depois, né? Porque daí durante o dia, então, ela consegue manter essa ordenha para manter o pequeno estoque que ela está fazendo, né? Isso, e até porque até os 6 meses ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos, né, para fazer a ordenha. Isso é muito importante. Pela lei, então, isso é garantido. 2 intervalos de 30 minutos por dia para fazer. Isso, ou dependendo do empregador, eles juntam, né? Aí é uma conversa com o empregador. Pode também ser negociável isso aí. Sim, negociável. Então, acho que é isso. Muito Lembrar das mulheres lactantes. Exatamente. Muito bem lembrado. Tá bom, muitíssimo obrigada por estar com a gente hoje, então, no Núcleo da Saúde. E que o mês seja bastante produtivo na campanha que vocês estão fazendo. A gente fez aqui um pedacinho do que podia, né? De divulgação disso aí. Te agradeço muito, Priscila. E é isso, terminamos então o nosso podcast de hoje com a Priscila Teodoro, do o Aleitamento Materno de Rio Preto, né? Não é uma clínica, né? É um banco de leite humano. Exato. Um banco de leite humano aqui de São José do Rio Preto, que é da prefeitura e está disponível para todas as mulheres que precisam, então, de apoio nesse momento do aleitamento. É isso. Obrigada mais uma vez. Imagina.